Bem, queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao que falamos na semana passada. Nós começamos a falar sobre a batalha espiritual, que Paulo vai aqui no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10. Quem tiver no celular e quiser abrir, seria bom que vocês vão acompanhando comigo. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nós já começamos a exposição de alguns desses versículos. De uma forma mais direta, a gente tratou aqui do versículo 12 e também falamos um pouco do versículo 10. Mas como nós temos visitantes hoje aqui, eu queria fazer um retrospectivo, um levantamento mais amplo para a gente poder aprender desse texto e de outros textos da Bíblia com relação à batalha espiritual. A gente vai ler primeiro e depois eu vou explicar para vocês. Paulo vai dizer: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Até aqui, no final do versículo 18. Bom, eu tenho dito que a batalha espiritual, ela é uma realidade tão clara quanto o que você tem diante de você. Essa cadeira, eu tenho essa Bíblia, esse púlpito, ela é real. Porém, ela se dá no mundo invisível, numa realidade paralela a esta que os nossos olhos carnais veem e enxergam. Há uma batalha sendo travada no âmbito espiritual. E nós que somos os conhecedores da revelação bíblica, que sabem dessa batalha, a gente olha para os acontecimentos que se dão nesse mundo visível e a gente sabe que esse mundo visível é influenciado pelo que Paulo chamou aqui no versículo 13, versículo 12, pelos poderes da maldade, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse negócio do mal e bem não é apenas uma teoria filosófica, é uma realidade espiritual. O mal e bem estão antagônicos em uma guerra constante, porém, um é mais forte do que o outro. Jesus é apresentado como aquele que é o mais valente, aquele que vem para vencer. E quando você se coloca ao lado dele, o seu destino é a vitória. Mas para que haja vitória é necessário que haja luta. Aí eu lembro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Quando Tiago diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A vitória é certa, mas a gente tem que lutar e tem que saber que existe uma batalha e que nós devemos nos preparar para ela. A gente não deve entrar numa batalha sem armadura, sem proteção e sem conhecer o inimigo. E Paulo fala isso a uma igreja que antes teve muitas pessoas que pertenciam ao outro lado. E eu li o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que eles reuniram todos os livros de magia que tinham, todos os patuás que eles tiveram um dia, e queimaram em praça pública e confessaram
Jesus como Senhor, rompendo o relacionamento anterior com as trevas e chegando para a luz. É esse ato, esse movimento, é um rompimento com um posicionamento. E é essa igreja que é alvo do ataque maligno, e Paulo vai ensinar como eles devem se defender. E uma coisa que é importante de se ressaltar e relembrar, o que está no versículo 10 do capítulo 6. Paulo vai dizer, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aqui você tem uma ideia de proteção dupla. A primeira proteção é uma proteção que está em Deus. E você vai encontrar essa fortaleza quando você se aproxima dele, entra em comunhão com ele, e essa comunhão, essa aproximação dele vai te fortalecer. E Paulo acrescenta, e no seu poder forte, ou no forte poder, mostrando que no momento da necessidade, em que a gente está em luta, ele vem e derrama poder para que a gente possa vencer os obstáculos, tanto humanos, quanto circunstanciais, quanto malignos. Essa ligação com Jesus não é uma ligação só para a salvação, é principalmente para a salvação, mas é também para viver aqui na terra e sair daqui vitorioso. E Paulo vai adiante, por 2 vezes ele vai falar de uma proteção, e nessas 2 vezes ele vai se referir à armadura de Deus. É o que está no versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus. Há uma ênfase aqui, no toda. Porque a gente sabe que a armadura é composta de peças e partes. E eu posso ser tentado a dizer, não, vou para essa batalha só com capacete. Não, é tão simples. Eu boto só o peitoral, que vai proteger o meu coração, os meus órgãos vitais. Não, eu vou só com cinto. Não, Paulo vai dizer, a batalha não é algo simples. A batalha é algo do dia a dia, o inimigo é perigoso. Então você vai ter que vestir toda a armadura de Deus. Deus tem uma armadura para nós, para que a gente possa estar em condições de viver na terra, de enfrentar os obstáculos, sejam humanos, sejam malignos, e sermos protegidos com essa armadura. Não pense que é uma armadura física, que você vai em uma igreja, o pastor vai te dar uma armadura para você sair igual Robocop de lá. Não é assim. E para a presença de Deus e obter essa armadura, tem a ver mais com a atitude. Eu vou depois explicar isso detalhadamente, eu só quero ainda, a título de introdução, falar dessa armadura. Então não são peças, uma aqui num dia, outra peça no outro dia, não, é toda a armadura, você tem que vestir toda ela, porque cada parte dela é importantíssima. Paulo está preso quando ele escreve essa carta, ele está em Roma, ele vai ser julgado pelo imperador, e Paulo tem lá na porta da prisão dele um soldado romano vestindo uma armadura. Ele vestia uma armadura todos os dias. E há uma curiosidade a respeito da armadura romana. A armadura romana não tinha proteção para as costas, porque era inconcebível um soldado romano dar as costas ao seu adversário. Só tinha proteção para frente. Não há menção de proteção para as costas aqui também. Porque quem honra a Deus veste a armadura e vai à luta. Por isso que nós carregamos o nome dele como cristãos. Há uma história muito interessante de Alexandre o Grande, que uma noite ele sai no seu acampamento na madrugada e procura as sentinelas, e chega numa sentinela e ele está dormindo. Ele acorda aquele sentinela e diz: soldado, qual é o seu nome? E o soldado diz: meu nome é Alexandre. Ele diz: ou você muda o nome ou você muda de atitude, porque um Alexandre não faz isso, não. Alexandre não dorme em serviço. Então, a gente precisa entender que nós precisamos despertar para essa batalha. Falava na semana passada que muitas vezes a gente
não entende que a batalha espiritual, e a gente começa a brigar com os outros, briga com a esposa briga com o marido, a gente começa a brigar com o colega de trabalho, a gente se chateia por coisas tão pequenas, porque o inimigo quer causar divisão, dissensões, rupturas, quebrar amizades de longo tempo, para que a gente possa viver uma vida de solidão. E ele tenta colocar a culpa na pessoa, no ser humano, e não nele. Ele tira o corpo de campo. E a gente precisa discernir quem está agindo por trás. Eu falei que essa batalha se dá no campo invisível. A gente não sabe o que está, a não ser quando Deus abre a nossa visão para tal. Quando Deus nos mostra o que está acontecendo. Quando Deus não nos mostra, Ele nos faz perceber. A Bíblia chama isso, em 1 Coríntios, capítulo 12, de discernimento espiritual. Você está ali no ambiente e esse negócio está estranho. Essa situação aqui que está acontecendo tem dedo do maligno por trás. Aí eu falava na semana passada, retrasada, porque na semana passada eu estava em São Paulo, não deu para chegar a tempo. E eu falava que nós precisamos discernir quando é o homem que está agindo e quando é que o diabo estava agindo. E ensinei na semana, da última ocasião que estivemos juntos, como usar a autoridade que Jesus nos concedeu. Então nós não temos só uma armadura, nós temos uma autoridade. Eu não sei quantos lembram daquele texto tão conhecido de Mateus 28. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele vai dizer ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ensinei. Então Deus está dando em Jesus Cristo autoridade à igreja de ir por todo mundo. Mas o versículo anterior diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou indo com autoridade, com a procuração. Quando eu vou ao mundo, eu vou com autoridade. Autoridade de quem venceu, de quem ressuscitou, de quem é maior. Por isso que eu não preciso ter medo do diabo. Quem resiste somos nós, e quem foge é ele, está escrito. Lucas capítulo 10, Jesus dividiu os discípulos de 2 em 2 e eles foram. E quando encontravam pessoas que estavam subjugadas pelo poder de Satanás, eles expulsavam os demônios com o poder dessa autoridade. Autoridade de quem anda com Jesus, autoridade de quem confessa o nome de Jesus, autoridade de quem crê. Todo crente tem essa autoridade, todo, não são alguns. Todo crente tem essa autoridade. Então nós temos a autoridade para a batalha, para ir para o dia a dia, e nós temos a armadura de Deus. E temos também a oração. A vida de oração, e eu ensinei a fazer a oração de autoridade. É dar ordem mesmo ao inimigo. Você está percebendo que existe algo estranho, que não tem sentido o que está acontecendo. Você vai assim no canto, fala baixo: Satanás, você está trazendo toda confusão aqui na minha casa. Satanás, você está trazendo problema no meu trabalho, nas minhas finanças. Solte agora, eu te mando em nome de Jesus. Basta ler Atos 16. Paulo, encontrando uma mulher que era possuída por demônio, disse: em nome de Jesus eu te mando, sai dela. Está lá, Atos 16. Então, quando a gente usa a autoridade e a oração de autoridade, a gente começa a vencer o inimigo. Mas hoje o tema é a armadura de Deus. E o versículo de número 11, Paulo diz que eu tenho que vestir toda e não parte, e diz que eu tenho que vestir essa armadura para poder ficar firmes, ou firme, contra as ciladas do diabo. Olha como ele joga. Paulo vai usar o termo ciladas. Ciladas são armadilhas. Ciladas são coisas que nos atraem e que querem nos derrubar e nos prejudicar espiritualmente. O diabo vai armar ciladas e armadilhas para nos destruir. E eu tenho que usar a armadura justamente contra as ciladas. Mais adiante, se você olhar no versículo 13, Paulo vai dizer: por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Há um dia de grande oposição, de grande luta espiritual. Há um dia que o inimigo quer te destruir, te derrotar. Aí você vai também fazer uso da armadura de Deus
para vencer. Então não é coisa leve. A gente não tem opção de estar nessa batalha. Vence quem luta. Quem é alvo fácil é derrotado e é destruído. Está aqui. Então Paulo está dizendo, literalmente, que eu tenho que vestir a armadura de Deus para não cair nas ciladas do diabo. E ele diz aqui no versículo 3, para permanecer firme no dia mau. E quando ele vai falar do escudo da salvação, versículo 16, além disso, usem o escudo da fé, eu falei salvação é da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Eu vou falar daqui a pouco. Então vem dardos, setas com fogo. Naquela época, você percebe pelos filmes que você assiste, que eles usavam muito isso, porque tudo era madeira, ninguém fazia construção de estrutura metálica, de adobe, de concreto, era tudo madeira, palha. Então um dardo inflamado daquele cair, destruía tudo. E Paulo vai dizer que da mesma forma o diabo usa dardos inflamados, flechas inflamáveis. E eu tenho que usar a minha armadura. Então ele tem toda uma estratégia, toda uma forma maligna, penosa para nos prejudicar e nos atingir. E a gente tem todos os recursos divinos para vencer. Eu queria então chamar a sua atenção para cada parte dessa armadura. E Paulo, ele começa do meio, ele não começa do começo. Ele vai falar, a princípio, que nós devemos usar toda a armadura de Deus, e a primeira peça dessa armadura, que Paulo vai se referir a ela, passo a passo, parte a parte, está aí no versículo de número 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Em algumas versões vai dizer o cinturão. Esse cinto, esse cingir, você colocava nessa parte como um grande cinto, não era um cinto pequeno, era um cinto maior, onde você prenderia a sua espada, e ela também serviria como uma forma de prender a parte superior, a couraça. Então ela daria toda uma pressão de segurança e apoio. Ele começa pelo meio, por isso que eu disse que ele começa pelo meio, pela cintura. E aqui a intenção é proteger os órgãos, o nosso intestino grosso e delgado. Eu não sei quantos já ouviram falar. A depender da abertura que se causa nessa região, o intestino sai completamente, vem todo ele para fora. E Paulo está dizendo, proteja essa área vital. E ele vai dizer, cinto da verdade. E aí vem algo a ser colocado. Quando você pensa que Deus tem uma armadura, como é que você imagina essa armadura? Alguns pensam o seguinte, eu vou entrar numa batalha e Senhor, bota uma armadura agora sobre mim. Eu não acho errado pensar dessa forma. Deus pode colocar uma armadura para você ir para uma batalha. Mas Paulo aqui, ele está falando de uma armadura que é vivida no campo emocional e no campo espiritual. Preste atenção nisso. Porque Paulo vai sempre falar de cada parte dessa armadura atrelado a termos especiais e fundamentais. Ele vai dizer que esse cinto é o cinto da verdade. Ele está dizendo, creia na verdade, não se deixe influenciar pela mentira do engano, mas pela verdade que liberta. Jesus vai usar esse termo verdade 2 vezes, relacionando a si mesmo. É ele quem diz, o texto que o Bolsonaro usou muito, né? Conhecereis a verdade, é ele como a verdade. E a verdade, ele vos libertará. O outro texto que Jesus usa é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Satanás, quando tentou Adão e Eva, e a gente pode lembrar da história, ele tentou enganá-la com mentira. E teve sucesso. Porque a mentira tinha um som, tinha um quê de verdade.
E tanto Adão e Eva caíram na mentira. Nós precisamos ter um compromisso com a verdade de Deus. O que Deus fala é verdade. O que a gente fala, o que os outros falam, pode ser verdade. Mas o que Deus fala é verdade. Quando se fundamenta na verdade, que é a revelação, que é o que Deus diz, mais à frente Paulo vai insistir nisso, a gente pode ficar firme, a gente pode ficar seguro, ter amparo, ter segurança, porque a verdade traz isso. Aí depois de falar do cinto, Paulo vai falar da couraça da justiça. A couraça protege o coração, essa parte principal. A princípio ela foi feita de couro, mas no tempo mais anterior, eles usavam couraça de couro. E esse couro tinha uma proteção, não tão boa. Na época do bronze, eles começaram a desenvolver uma espécie de uma proteção de bronze, depois de ferro. Na Idade Média, você vai encontrar muitas armaduras que parecem Robocop, toda ela de ferro, para proteger principalmente o coração. E aqui está, o que é o coração, senão, entre aspas, a sede dos sentimentos. A gente sempre fala do que a gente ama estando no coração. Quando você está com medo, você vai falar, meu coração está com medo, eu estou ansioso. Você sempre vai se referir ao seu coração como a sede dos sentimentos e pensamentos também que levam a comportamentos. E aqui Paulo está dizendo que a gente deve proteger o nosso coração. E ele vai falar que essa couraça é da justiça. E por que da justiça? A justiça, se a gente for falar de termos judiciários, a justiça é quando aquele que está com a justiça será justiçado. E quem não está com a justiça será condenado. Trocando em miúdos, se eu estou com a atitude certa, se eu fiz o que é certo, eu serei inocentado. Se eu fiz o que é errado, eu serei condenado. Aí quando fala da justiça, será que é a justiça minha própria? Será que eu tenho que ser uma pessoa justa e quando eu faço e cometo atos de justiça, eu estou botando essa couraça em mim? Não. Há uma palavra muito importante na teologia cristã chamada justificação pela fé. A palavra justificação vem de justiça. E quando é que essa palavra é usada em termos espirituais? É quando o ser humano que comparece ao tribunal de Deus, ele não tem justiça nenhuma, porque ele é pecador. Ele já aparece ao tribunal de Deus condenado. Ele só receberia a sentença, porque todas as provas são contra ele. Eu falava há pouco aqui com algumas pessoas, que quando Jesus morre a nossa morte, ele paga essa conta que era minha. E ao morrer por mim, ao pagar a conta, eu sou beneficiado com a quitação da dívida. E quando eu entro no tribunal de Deus, eu sou justificado, eu recebo um benefício. Eu não sou justo. A Bíblia não vai dizer que eu sou justo, que eu sou justificado. Porque para não confundir atos de justiça, tem a ver com a minha justiça. Eu mereço porque eu fiz, e eu sou, além de inocente, eu sou justo. Eu fiz por onde? É justiça própria. O ser humano, ele é injusto, ele é pecador. Diante de Deus não tem como ele ser sentenciado de outra forma, senão condenado. Quando Jesus morre por nós na cruz, e ele vence a morte, paga a nossa conta, eu recebo a justiça de Deus sobre a minha vida. E essa justiça é perdão. Não é mais condenação, porque eu recebo a obra de Cristo. Toda vez que eu entendo que Jesus já pagou a minha conta, que Ele me justificou dos meus pecados, que Ele me perdoou, nem o diabo, nem ninguém, nem eu mesmo tenho o direito de ressuscitar essa conta, porque essa conta já foi paga. Então, na luta contra o diabo, toda vez que eu visto essa couraça da justiça, não é a couraça minha, não é a justiça minha, é a justiça de Jesus. Eu entro nessa batalha com cabeça erguida, sem medo de acusação, porque a conta foi paga e eu fui perdoado.
Então isso é maravilhoso. Isso tem tudo a ver com batalha espiritual. A verdade no cinto, no peito, nós temos a couraça da justiça. E Paulo segue adiante, e ele vai dizer que eu tenho que, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Os romanos tinham uma sandália que tinha pinos, e parecia aquelas sandálias franciscanas, era de couro, e era antiderrapante. Então eles iam para a batalha sabendo que precisavam estar bem calcados, bem radicados, bem seguros para não cair, porque se você caísse, o inimigo poderia lançar lanças, dardos e espadas sobre você. É importante se manter em pé, e Paulo vai falar que a sandália é da preparação do evangelho da paz. O que nos mantém em pé é o evangelho de Jesus. São as suas verdades. É a boa notícia, não a má notícia, de que a conta foi paga, de que eu fui perdoado. Então você não cai porque Jesus te segura. Outra coisa importante sobre a armadura de Deus. Paulo vai dizer que além do evangelho da paz, ele vai falar de uma arma de defesa. Versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé. Até aqui, vocês perceberam que são partes da armadura que só atendem à defesa: o cinto, couraça, e agora Paulo vai falar do escudo da fé. Olha a importância da fé para lutar, para batalhar. Porque quando você não tem fé, você tem dúvida. Quando você não tem fé, você tem medo. Quando você não tem fé, você paralisa. A vontade de lutar e a coragem somem. Então, a fé é um mecanismo de defesa contra os ataques do inimigo, que quer dizer, apontar o dedo para mim e dizer: você não vai dar conta, você é um incapaz, olha o que você fez, olha o que você faz. E você diz com fé: eu sou amado pelo Pai, eu fui perdoado. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Eu tenho convicções, e essas convicções me fazem acreditar que o meu futuro é um futuro de vida eterna, é um futuro de proteção, é um futuro que tem propósito de Deus nele. Eu tenho fé, e eu uso esse escudo. O escudo que Paulo está se referindo aqui é o escudo romano. Eu não sei quantos aqui lembram dos filmes romanos. Eles tinham uma tática de batalha que era algo sensacional. Eles iam em grupo de 20 a 25 soldados, todos lado a lado, e com escudos de 1,60 m por 70 centímetros de largura. Eles faziam uma proteção total. Vocês já viram filmes? Aquele momento que o arqueiro ou os arqueiros lançam flechas. O que é que eles faziam? A primeira fileira, junto com a segunda fileira, colocavam o escudo um sobre o outro. Você tinha mais de 3 metros, quase 3,5 metros. A terceira e quarta fileira levantavam seus escudos e faziam 2 fileiras de proteção para cima. Os dois últimos, as 2 últimas fileiras, levantavam seu escudo e ficavam em pé atrás. Uma proteção total, menos para a lateral, mas para frente e cima e por trás, contra os dardos, contra as flechas. É esse escudo que Paulo está usando aqui para dizer que a fé intercepta palavras que nos levam para baixo, ações que nos fazem desacreditar de nós mesmos, até os nossos sentimentos que nos fazem e nos impedem de caminhar e de acreditar que é possível. A Bíblia vai dizer que nós devemos usar o escudo da fé. É a nossa grande proteção. Quem tem fé vence. Jesus vai dizer muitas vezes para homens e mulheres que se aproximaram dele: a tua fé te salvou. É justamente quando você prefere acreditar em Deus do que acreditar na mentira do diabo e na mentira das pessoas. O que Deus fala é verdade. E essa verdade é que nos salva juntamente com a fé.
Paulo prossegue dizendo, versículo 17, usem o capacete da salvação. É outra parte dessa armadura. O que é o capacete da salvação? Está aqui. Eu digo sempre, as duas áreas que o inimigo gosta de atingir é o coração e a mente. Se ele atingir a forma do que eu penso, o conteúdo do que eu penso, e atingir os meus sentimentos, que são o meu coração, que é o meu coração, ele conseguiu mais de 50% da vitória sobre mim. A minha mente vai sempre me levar a pensar sobre coisas boas ou sobre coisas ruins, a ser otimista, a ser pessimista. E sabendo disso, Jesus vai falar que eu tenho a salvação e eu preciso ter certeza dela. Tem muita gente que não tem certeza da salvação. Alguns até condenam quem diz ter certeza da salvação. E eu quero gastar um tempo nisso aqui. Você precisa ter certeza da sua salvação, de que você vai para o céu com Jesus. Quem é que não tem certeza de salvação? Quem pensa que a salvação depende do ser humano, depende dos seus feitos. A salvação não depende dos seus feitos. A salvação depende dos feitos de Jesus, do que Jesus fez por você. E se você tomou uma decisão de ser seguidor dele. Quando a gente tem uma aliança com Deus, ele nunca vai desfazer essa aliança conosco. E nós também não devemos jamais desfazer essa aliança com ele. Partindo dessa ideia, nós podemos afirmar que eu recebi a salvação de graça sem merecer, e depois que recebi, continuo com essa salvação sem merecer, por graça de Deus. E eu agora quero expressar minha gratidão e meu louvor, servindo a Ele de coração, mas a salvação me foi dada de graça, e não vai ser tirada de mim jamais. Porque eu serei um seguidor de Jesus também, fiel a Ele. E é dessa forma que o diabo quer nos destruir. Eu não sei quantos lembram das tentações que Jesus passou no deserto. Foram 3 tentações. As 2 primeiras tentações, o diabo colocou dúvida na filiação e perguntou: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que é que o diabo queria? Colocar dúvida sobre a sua filiação. Quando a gente não se sente filho de Deus, a gente não se sente protegido, amado, perdoado, a gente não se sente da família de Deus. Portanto, alvo fácil para o inimigo. Agora, quando a gente se sente filho de Deus, a gente sabe que tem acesso à sua presença. A gente sabe que tem acesso às suas riquezas. A gente é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. A gente tem a proteção dos anjos de Deus, porque nós somos filhos. E como é que eu posso ter certeza? Quando eu entrego a minha vida e vivo para Ele. Não é só, Denise falava há pouco sobre isso. Tem gente que pensa assim: eu vou dizer que Jesus é meu Senhor, vou levantar minha mão, vou confessar, mas depois some, como se aquele ato isolado fosse tudo. Não, ali é o começo. Ali não é o tudo, é o começo. Então, quando você faz essa aliança, essa confissão, esse pacto, você faz um ato de segui-lo e ele de ser teu companheiro nesse caminho. De andar com você, te abençoar, te proteger, te amar. E você vai servi-lo e ele vai ser seu Deus. É assim que funciona. E quando eu ando com ele, eu tenho a certeza que jamais serei abandonado por ele. Que a salvação que ele me deu, a obra que ele fez na cruz é perfeita. A salvação foi conquistada por Jesus e me dada de graça. A salvação não foi conquistada por mim. Eu recebi de graça. Você vai encontrar muita gente tentando manter a salvação dela e morrendo de medo de perder. Ora, se Jesus me deu uma coisa perfeita e boa. A minha salvação foi Ele que conquistou, e Ele diz assim: agora você é salvo, você tem a vida eterna. E a certeza da salvação é semelhante a esse capacete que Ele nos coloca. E quando o diabo nos acusa, eu digo: não, está aqui meu registro, meu Pai está aqui meu registro. Deus Pai, você não vai tirar isso de mim e nem me acusar disso. Por fim, Paulo vai falar da última parte da armadura,
que ele vai dizer que é a espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o único elemento ou parte da armadura que é de ataque. Os demais itens é proteção e defesa. Aqui nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por que a palavra de Deus é importante? Eu disse que ia falar disso depois, quando eu falei lá sobre a verdade, o cinturão da verdade. O que é a verdade? É o que Deus disse. O que é que Deus disse? É o que a Bíblia contém. É o que está escrito nela. Há momentos na vida que a gente entra em conflito porque as nossas emoções e os nossos sentimentos querem dizer, olha, a vida é o que eu estou sentindo. Aí você vai para a oração, para a leitura da Bíblia, e a Bíblia e a oração vão te dizer, a verdade é o que está escrito, não é o que você está sentindo. Não é a forma que você está vendo. É como Deus disse que será. Aí eu volto mais uma vez para Mateus capítulo 4, Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo. Todas as 3 tentações, Jesus respondeu às tentações com a Bíblia. O diabo disse assim, transforma essas pedras em pães. Ele disse, está escrito, nem só de pão o homem viverá. A resposta às ações do diabo não podem ser, a princípio, com os nossos sentimentos, porque nós somos muito vulneráveis e frágeis. Tem que ser com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu me aproprio e digo para o diabo, não é o que você diz, é o que está escrito. É isso que vale. Eu não vou me manter em pé, acreditando nas suas mentiras, mas na verdade da palavra de Deus, que é o meu ataque contra o inimigo. O que o destrói é a palavra. No caso de possessão demoníaca, eu não sei quantos já viram aqui, você chega em alguém que está possuído por espírito maligno, demoníaco, e você começa a citar versículos bíblicos, eles começam a se retorcer, porque a palavra de Deus tem um poder de atormentá-los, de forma horripilante até. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela só tem poder quando você resolve viver pelo que ela diz. Lembra daquele dia que você acorda e parece que o mundo todo está contra você? Sim, você já passou por momentos assim. É o que a Bíblia chama de dia mau. Aí você vai orar, vai para a presença de Deus. Senhor, está difícil, a luta é grande, me ajuda. Aí você começa a ser invadido por um poder, por uma coragem, por uma confiança, porque você está em oração. Aí você vai ler a Bíblia. A Bíblia vai dizer que não é o fim. Jesus ressuscitou, que a esperança é nossa e a vitória é nossa. E você toma dentro de você atitudes e coragem, tem uma coragem inabalável. E você vence, porque você resolveu crer na palavra e não dá margem para o que está acontecendo, nem deixar o que está lá fora acontecendo entrar no seu coração e te dominar. A segunda tentação, o diabo leva Jesus ao pináculo do templo e diz aqui, pula daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para que te sustente. Aí Jesus responde com a Bíblia e vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus, usando Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Por que Jesus usa a Bíblia e não usa o raciocínio? Porque ele poderia estar com medo. Você chegasse assim, eu estou com medo. Não, ele usa a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade vai te influenciar contra as mentiras de Satanás e você vai poder, com a palavra de Deus, vencer. E essa palavra tem que introjetar dentro de você, tem que fazer parte da sua natureza para você ter fé e para você vencer o inimigo. Aí vai a palavra de Deus adiante. Depois de ter falado de cada parte da armadura de Deus, versículo 18, Paulo vai dizer uma outra arma. Ele não vai chamar de peça da armadura, mas vai falar que ela é parte como atitude de guerra. Versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos
e perseverem na oração por todos os santos, por todos os que estão na batalha. Os santos são aqueles que estão batalhando. A Bíblia, quando fala em santo, não está falando de alguém perfeito, mas está falando de todos os que creem. Os que creem são santos. É uma forma muito comum de Paulo se referir ao crente. Então, Paulo está falando da oração constante, da oração intensa e da oração coletiva na batalha espiritual. Orar em espírito, o que é orar em espírito? Há algumas divergências, alguns pensamentos conflitantes, mas no meu pensamento, o que significa orar em espírito? É você estar orando em todo o tempo, qualquer momento, ou agradecendo, ou intercedendo por alguém, ou percebendo um movimento estranho no seu trabalho. Senhor, abençoa meu chefe, para que ele não seja influenciado pelo lapeta. Um pastor amigo meu que não falava capeta, fala lapeta e não capeta, cá nada, lapeta. E você começa a sintonizar a sua vida com a oração e percebendo em todo o tempo, orando em espírito e colocando diante de Deus sua oração. E súplica é um pedido intenso, é com intensidade, pedir socorro a Ele e orar pelos outros, porque a batalha não é sua. Todos nós estamos envolvidos nessa batalha. E assim a gente vence. Assim a gente não cai. Assim a vitória chega a todos nós. Dessa forma, queridos, eu termino essa palavra pedindo a Deus que nos dê sempre a coragem, a fé para lutar, e de posse dessas atitudes que nós vimos que estão atreladas a cada parte da armadura, a gente enfrente e vença, porque a promessa é nossa, da vitória. E a vitória nós vamos conseguir. Amém? Amém. Vamos orar. Feche seus olhos.